adequar às exigências até janeiro de 2019. A nova determinação foi um tratado assinado por 40 países em 2013. O preço da cesta básica caiu no mês de fevereiro em 25 das 27 capitais brasileiras analisadas pelo DIEESE. A maior queda ocorreu em Manaus, com baixa de 5,14%. As altas foram registradas apenas em Natal e São Luís. A cesta mais cara de fevereiro foi a de Porto Alegre. Ao menos 4 pessoas morreram e outras 35 ficaram feridas na colisão entre um trem e um ônibus no Mississippi, nos Estados Unidos. Segundo a imprensa local, o ônibus ficou preso nos trilhos antes da chegada do trem. No horário de Brasília, 10h32. Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora. Há pouco, a nossa convidada psicóloga Rosalina Moura esteve conosco, falando sobre estresse, muitos ouvintes participaram. Fizemos transmissão de imagem pelo Facebook da CBN, você consegue acessar lá. Boa noite, tudo bem? No Facebook. E a doutora Rosalina deixou aqui um site, obrigado. Que é o seguinte, é o Boa noite. rumosaudável.com.br. E ali tem, você entrando no site, tem um questionário, uma espécie assim de um teste, de uma avaliação. Você responde ao questionário para avaliar o seu nível de estresse em cada área da sua vida. Aí depois que você responde o questionário, sai lá uma espécie de um diagnóstico de como é que estão as suas orientações. Então fica interessante aqui para você dar uma olhadinha, se você está se sentindo estressado, e se vocês estão estressadas. Deu para sentir aqui pela quantidade de perguntas? Entra lá, é rumosaudável.com.br. Valor Econômico na CBN. Estamos com o Sérgio Lamute, do jornal Valor Econômico. Oi, Sérgio, muito boa noite. Boa noite. O Sérgio vai falar sobre o estudo. Então, apontando pediu para mim que parar na a garagem. atividade do trabalhador brasileiro é a mesma desde a década de 1980? Sim, Sérgio, é isso mesmo? É isso, nesse período ela teve variação zero, né? Quer dizer, teve alguns períodos em que ela subiu, alguns períodos em que ela caiu, mas na média Obrigado. ela ficou estagnada. E isso é um dos motivos que explicam porque a renda per capita do Brasil ficou para trás em relação aos países desenvolvidos e foi superada por alguns países emergentes. O que exatamente se entende por produtividade? Olha, é a eficiência com que é uma medida de eficiência da economia, nesse caso é a eficiência do trabalho. Nenhum brasileiro trabalha com produtividade do trabalho brasileiro é menor do que os países que têm uma eficiência menor e isso acarreta um crescimento menor e uma renda. Deixa eu fechar. Tudo bem? Onde é que eu deixo? Tempo que eu não se deu? Hein? Faz tempo que eu não vejo. Mas você tá fora do Brasil, né? Já. O jogo está morando pra fora. Viajando muito. Tudo bem? Estou ficando muito.
Como é que tá a correria? Antes? Isso, Né? sabe que eu era tão feliz. Não tivesse compromisso, né? E aqui, primeiro que você sabe que estou fazendo 10 meses, parece que foi ontem, né? Parece que foi ontem e parece que é verdade. São duas coisas. Segundo, que peguei uma oposição muito rara, muito orgânica, né? Uma oposição terrível no começo. Eles lançaram o negócio do golpe, não passou. Daí a economia não vai dar certo, começou a dar certo. Então os caras são um desespero, entendeu? Ainda bem que eu tenho apoio do Congresso. Se eu não tenho apoio do Muito Congresso, grande, ferrado, né? Estou ferrado. Não tenho apoio da imprensa, entendeu? Então, mas vai dar certo. Nós vamos atravessar isso daí, você vai ver. Vamos chegar no final deste ano, já muito melhor, muito 18 vamos comemorar. Com certeza. Sabe que nós vamos chegar, é isso mesmo, vamos chegar no fim desse ano olhando para frente, animado. Olhando Já dali. começou modestamente, não, mas já começou. Uma coisa que eu não esperava começasse agora. Muito rápido. Vai ser muito Assim, rápido. muito rápido. Porque você está falando 10 meses, mas na realidade. 6 como titular. Então. Porque teve aquele períodozinho ali muito duro, né? Que não podia fazer nada, que não. 6 meses como titular. É. E olha o que nós já fizemos. Aprovamos o teto dos gastos, uma reforma do ensino médio, aprovamos a DRUC, o nosso que estava lá 10 meses não se votava, aprovamos decisivos, aprovamos a admissibilidade da prevista na Comissão Nacional de Justiça, fizemos um grande acordo com a defesa trabalhista, uma coisa do acordado sobre entre as centrais sindicais e os. É muito rápido. Muita coisa muito rápido. A economia está bem, vai ter que baixar o juro rápido, porque a expectativa foi muito rápida, né? A reversão da expectativa. Mas eu estou pensando na mas já desce mais um, vai descendo responsavelmente, entendeu? 12, sim. Pouco tempo. E baixar juro, você sempre tem que deixar o mercado com a sensação de que foi pouco. O mercado tem que ficar na sensação de que né? Não pode tomar a dianteira. E você vê, o Banco Central baixou 25, depois 25. Aí o mercado, aí quando ele deu aquele 75, o mercado deu uma animada. Só que aí já esperava 1. Aí deu 75, que é muito. 75 é muito. Aí deu 1, o mercado, agora vai dar 1, o mercado baixa pouco. Mas só 1, tinha que ser 1,5. Não, tá bom, presidente, é tarde. Deixa eu te falar. Primeiro eu vim aqui, basicamente, 2, 3 motivos assim, essenciais. Primeiro que eu não tinha te visto, né? Desde quando você assumiu. Entendi, né? Foi, não, desde quando você assumiu. Quando eu assumi, não? Não. Antes de assumir. Eu tive contigo no teu escritório, uns 10 dias antes ali, quando estava ali naquela briga ainda, naquela guerra pelas redes sociais, você lembra e tal? Né? Foi de golpe e tal. Isso. E aí, mas tudo bem. E aí, enfim, de lá pra cá, eu vinha falando com o Gedel, enfim, aí também não lhe oportunidade. Deu aquele problema com também não quis me incomodar. Aquele mesmo, os outros. Foi uma bobagem. Uma bobagem que ele fez. Uma bobagem. Sem consequência nenhuma. Não precisava daquilo, né? O cara fez, aproveitou para fazer um carnaval. Mas eu vinha falando de Gedel ali, tudo bem. Enfim, andei falando algumas vezes com o Padilha também, mas agora também o Padilha adoeceu, ficou adoentado. Enfim, aí eu fiquei meio, falei, deixa eu ir lá para dar uma. Queria primeiro dizer o seguinte, estamos juntos aí, se o senhor precisar de mim, viu? Me fala. Esperar passar. Eu te ouvi um pouco, presidente, como é que o senhor está nessa situação toda aí? Eduardo, não sei o que, O Eduardo resolveu me fustigar, né? Você viu que. eu não sei como é que está essa relação. Ele as perguntas nada a ver com a defesa, o Moro indeferiu 21 perguntas dele e não tem nada a ver com a defesa dele. Pois é. Era para me trutar. Eu não fiz nada por ele, mas que no Supremo Tribunal Federal. Posto 1, 2, totalidade. E daí, rapaz, mas os 11 ministros. Eu queria falar assim, muito aqui dentro do possível, eu fiz
o máximo que deu ali, zerei tudo, o que tinha de alguma pendência daqui para ali, zerou, tal. Liquidou tudo e ele foi firme em cima, ele já estava lá, veio, cobrou, eu, pronto, acelerei o passo e tirei da frente. Tem um outro menino, o companheiro dele que está aqui, né? Isso, que tá aí, que o Gedel sempre estava. Não. Isso. O Gedel é que andava sempre ali. Mas o Gedel também com esse negócio eu perdi o contato, porque ele virou investigado, agora eu não posso também, eu não posso encontrar ele. Isso. O negócio dos vazamentos, o telefone lá do Pardo com o Gedel, volta e meia citava alguma coisa meio tangenciando a nós, não sei o quê. Eu estou lá me defendendo. Como é que eu mais ou menos dei conta de fazer até agora? Eu estou de bem com o Eduardo. Tem que manter isso. Estou no meio também. Eu estou segurando as pontas, estou indo. Os processos, eu estou meio enrolado aqui, né? No processo, assim. Isso. É investigado. Eu não tenho ainda denúncia. Isso, não tenho denúncia. Aqui eu dei conta de um lado o juiz, dá uma segurada, do outro lado o juiz substituto, que é o cara que fica segurando os dois. Ou eu consegui botar um dentro da força-tarefa, que também está me dando informação, e lá que eu estou para dar conta de trocar o procurador que está atrás de mim. Ou, se eu der conta, tem o lado bom e o lado ruim. O lado bom é que dá uma esfriada até o outro chegar e tal. O lado ruim é que se vem um cara com raiva ou com não sei o quê, o que está me ajudando tá bom, beleza. Agora o principal, que é tem o que está me investigando. Eu consegui encolar um no grupo. Agora eu estou tentando trocar. Isso. Eu nessa aí. Então tá meio assim, eles são de férias, até essa semana eu fiquei preocupado que saiu um burburinho de que iam trocar ele, não sei o que, eu fico com medo. Eu tô só contando essa história para dizer assim, eu tô me defendendo aí, tô me segurando e tal, os dois lá, tô mantendo tudo bem. Mas é um tiro. O Gedel estava aqui, aquele negócio da anistia quase não veio. Quase. Já disse isso. Os presidentes do partido, empresariais que vão dizer que são nossos. Se todos se reunirem e fizerem isso, quer dizer que eu disse. Não, mas se todos fizerem isso. Sim, tem resolver esse troço. Sabe que eu tive até com o presidente Lula, na época, lá nos dias, que o PT, parte do PT, e o Paulo Pereira, não sei o quê. Eu falei, presidente, mas mando aí para. Ou eu quero um aguinho, água. Fica todo mundo. Então, isso foi um negócio que. O negócio da autoridade também era outra, né? Você quer pegar a autoridade do seu. Gente, eu não sei o quanto o senhor está ao par, assim, de como de verdade está essas coisas. É uma brutalidade, um negócio é o seguinte. Há 2 semanas atrás, 3 semanas, outro que eu nunca ouvi falar, não conhecia esse menino que trabalhava lá com o Lúcio, que era um financeiro lá. Conheço o menino, nunca vi, ninguém nosso nunca viu, nunca nada. O menino disse assim, porque eu ouvi falar do Lúcio que não sei o que, eu ouvi falar de. Me rendeu um fantástico, um jornal nacional e não sei o que, uma confusão. Ainda bem que eu tenho boa relação com a imprensa, eu consegui rapidamente, quietou. Foi 1 dia, 2, pronto, parou. Mas puta merda, viu?
Tudo bem. Sobre esse ponto aí, estamos indo, estamos tocando. Seguinte, hoje eu estou fazendo 50 mil por mês. O rapaz tá me dá informação, pelo menos me dá informação. Teve uma reunião, ele falou isso, falou daquilo, agora vai ver isso. O brabo é. Enfim, mas vamos lá. Eu queria falar sobre isso, falar como é que para me falar contigo, qual é a melhor maneira, porque eu vinha falando através do Gedel, eu não vou lhe incomodar, evidente, se não for algo assim. Eu sei disso, por isso aqui. É o Rodrigo? Ah, então ótimo. Eu prefiro combinar assim, se for alguma coisa que eu precisar, tá, eu falo com o Rodrigo. Se for algum assunto desse tipo aí. Funcionou super bem à noite, 11 horas da noite, meia-noite, 10h30. Veio aqui, conversa uns 10 minutinhos, meia horinha, vou embora. Tá, vou falar de outra coisa aqui. O Henrique, como é que você tá com o Henrique? Bem? Tá muito bem, né? Tranquilo? Quer dizer, ele concorda com isso. Eu digo, Vélez, não que vai acontecer isso. Tem razão. Ele faz o que eu acho que eu termino muito bem. Ele é trabalhador. Ele é trabalhador. Trabalhador. Nós todos, o que essa gente fez com o Brasil? Nossa Senhora, hein? Inacreditável. Inacreditável. Mas o Henrique vai muito bem comigo. Eu chamo ele todo. Eu chamo ele para trabalhar. E ele gosta. Ele gosta de trabalhar. Você não chama ele para ir para a praia. Se você for para a praia e chamar ele, tem graça. Ele vai agradar. Agora se você falar, não, vamos trabalhar. Eu tenho. E o Henrique é muito disciplinado, lógico. A relação ótima com ele. Então, não tive assim. Ele vai bem, tá tudo bem. Então. Eu não sei, vamos dizer assim, eu já andei falando com ele alguns assuntos, conhecendo ele é pra caramba, né? Por exemplo, um dia eu falei com ele, já falei com ele, no BC, e tal, ele, não, aquilo lá, o Willa faz as coisas, eu tiro fora. Fala, eu sei que manda nessa merda. O Willa lá. Então, aí que eu quero. Um dia eu falei assim, ei, precisa mexer na Receita Federal, pô. Rachid, tá tanto tempo aí, põe um outro cara aí mais dinâmico, tá? Um monte de coisa pra fazer. Ixi, não posso mexer. Aí, Ben 10. Não, Ben 10 é o planejamento. Pô, não foi você que botou a Maria Silva lá, pô? Não, mas isso é do Jucá, é outro. Que alguém foi ótimo, maravilhoso, sempre assim. Ligou, acertou e tal. E a mulher, ela teve que validação de mulher, Queria ter alguma sintonia contigo para quando eu falar com ele não jogar. Não, o presidente não deixa, não quer. Pô, então você é um banana aí, você não manda porra. Por exemplo, aí eu falei com ele, do CAD. Aí era o presidente do CAD ia mudar, né? Mudou, sei lá, botou alguém aí. Já botou. E aí eu falei, pô, o presidente do CAD aí tem que botar. Isso aí não. Quer dizer o seguinte, resumindo, eu também não sei se é hora de mexer alguma coisa, porque dentro do contexto geral, eu também não quero importunar ele, também se eu for mais, porque eu trabalhei com ele 4 anos, se eu for mais firme nele, né, pô, eu acho que ele corresponde. Ele, não sei se sabe, mas uma das entrevistas maiores que teve na vida dele, para mim, foi você. O meu, até voltando um pouco ao caso do Eduardo, na época, onde briguei lá e tal,
agora tem que ver se... Enfim, tudo bem. Aí ele, uns 15 dias antes dele, eu tô em casa, o Eduardo, comigo. Aí ele veio e deu uma cobradazinha em mim. Ó, agora eu tenho que trabalhar, né? Não sei o que e tal. Eduardo, não é assim também. Falei, assim não. Ah, puta que pariu. Deu. Aí eu falei, Eduardo, uns 15 dias antes. Eduardo, não é assim não, peraí, pô. Não, pô. Ele ainda usou antes. Pô, você tá com a Ferrari aí? Porque ele tinha referência que ficou Fazenda, Banco Central, né? O Banco Central perdeu o status de ministro, né? O Henrique ficou muito prestigiado. Espera aí, o Henrique também não vai sair fazendo assim. E é só, não sei se eu te dar um toque em relação a isso, em relação a, eu não sei o quanto eu vou mais firme no Henrique, o quanto eu deixo ele com essa pipineira dele aí e tal. Enfim. Se ele jogar pra cima de você, eu posso bancar e dizer assim, não, qualquer coisa eu falo com ele. Pronto, qualquer coisa. Ah, então. Lógico. Eu não vou falar nada descabido. Agora, esse presidente do CAD, eu não sei se, mas isso seria, eu falei com ele, é importantíssimo ter um presidente do CAD ponta firme. Já foi, em janeiro agora. E aí eu não sou. Eu falei para ele. Dizendo que depois. Foi nomeado um presidente. Conversa franca. Tem que ser, cara. Eu não sei. Então talvez. Não, por exemplo, agora tá o presidente da CVM. Para trocar, não trocar. É outro lugar. Fundamental. E aí eu queria assim, se eu falar. Isso, mas é que se eu falar com ele, ele empurrar para você, eu poder dizer, não, peraí. Não pode fazer, é só isso que eu queria ter, esse alinhamento, para ele não ficar e para ele perceber que nós temos. Você explicar. Porque que se torce, você fala de você, você vai falar. Eu falo, pronto. Então, quando eu digo de ir mais firme no Henrique, é isso. É falar, Henrique, mas você vai levar? Você vai fazer isso? Vou. Ah, então tá bom. Olha, que ele vem. Não, então pronto, é esse alinhamento só que eu queria ter. Em todos os, em termos mais amplos, assim, genéricos, ter esse alinhamento para dizer assim, ó, quando eu falar um negócio, pelo menos vai, consulta lá, vê. Queria te dizer o negócio do BN10 lá, daquela operação. O Jardel me falou que teve todo o empenho, esforço. Pois é. Não sei exatamente quem inaugurou a pessoa toda. E eles já realizando uma forma. Não deu do jeito, mas deu do outro, tá, e pronto, deu certo. Recentemente eu achei porque esse vídeo ela está travando muito grande. Eu chamei e ela veio explicar. Daí esse trem, aquele carro do BNDES, deu para fazer o trem, nós é do jeito que nós chegamos. Então o BN10 está bem travado. Esse negócio do BN10 é outra influência que está hoje. Maria Silva está falando com quem? Acho que está problemático. Né? Então. Eu sei que 22 servidores lá estão com os bens indisponíveis, são fáceis da evasão. Enquanto eles os caras não podem mexer. Porque eles têm medo de mexer em qualquer coisa. Está com uma guerra de 150 bilhões. Isso aí que merece. Então, é isso que eu quero. E se ele escorregar, eu digo, ó. Então consulta lá. Consulta e me fala desse negócio. Bom, canal de comunicação, eu fiz uma Henrique aqui, edição. Jardel, você tem visto ele? Como é que ele está? Hoje, e ele? Mas ele por uma razão, não está sendo a gente conta, vai ser exatamente. A ação não vai voltar. Como é que vai financiar 2018? Não sei. Olha.
bastante. Toda desempenhando todo mundo. Está ruim, é um ambiente ruim. Apesar de tudo, nós tirando a economia e tal, etc. Eu acho que tudo vira bem a economia, perde tamanho. Com certeza. Não tem nem. Casa que falta pão, não tem união, não é? Assim, não tem nenhum remédio melhor do que as coisas bem. Financeiramente, todo mundo acalma, todo mundo. Tá no TSE, como é que tá? Quando aquele troço está fazendo Benjamin lá, um troço meio maluco, eu não sei o que era lá. Eu acho que não passa o negócio da minha cassação, não passa, porque eles têm uma consciência política. Porra, mais um presidente. Primeiro. Segundo termo. Terceiro, não tem a improcedência da ação. A mim não é só um negócio dos direitos políticos, mas é caminho. Na cancelação, uma procedência tem recurso, porque assim é recurso do Supremo. Mas isso aí já terminou o mandato. Eu estou fazendo isso. Muito bom. Por aí. Puta que pariu. Os aborrecimentos que você está tendo também, né? Ah, é duro, né, o presidente? Foi o seguinte. Igualzinho a senhora aqui também, né? A gente fica igual, equilibrando aqui esse prato, né? Um monte, porque nós não temos só isso. Tem a empresa, tem o concorrente, tem os Estados Unidos, tem o dia a dia, tem a empresa. E aí você tem que parar por conta de resolver coisa. Eu falo lá pro procurador, eu digo, doutor procurador, se o senhor quer me investigar, não tem problema. Mas não fica dando solavanco, não. Não fica só dando solavanco e fazendo medidas destemperadas e divulgando para a imprensa. E fazer. Falou, doutor, é o seguinte, eu posso estar certinho, mas eu vou chegar lá morto. De tanto solavanco que o senhor vai me dar, se eu tiver 100% certo, eu morro. Para com isso. Da última vez eu até falei, faz um favor para mim, me denuncia de alguma coisa. Eu falei, mas não tenho nada para te denunciar. Eu falei, mas inventa, me denuncia, para de me mexer, que eu não aguento. Se eu só ficar aí desse jeito, só vai me quebrar. Puta que pariu, e eu sei que é o seguinte. Mas tudo bem, nós somos do couro grosso, né? Vamos lá, estamos como diz. Vai ficar a vida toda assim. Tem que, como se diz, ter os pés no chão também. Lógico que passar vai passar. Faltando, talvez, né? Quando estava ali falando da anistia, do negócio da autoridade, a gente tinha uma coisa objetiva para lutar pelo quê, né? Não, estamos lutando, trabalhando. De repente tinha que pensar, porque senão for atrás de algo objetivo. Esses meninos, eles não têm juízo, eles não param. Eles vão ficar por quê? Um delata um, que delata o outro, que delata um, que delata o outro. E a delação? Uma verdade, não precisa provar nada, não precisa nada. Chegou lá. E você sabe um negócio? Que é o seguinte, eu até perdoo já teve uns 4, 5 que delatou nós. Coisa estapafúrdia, coisa que aquele Sérgio Machado. Nós nunca vi esse cara na vida. Mas eu vi o vídeo. Eu fico pensando que fala assim, fala aí da JBS. Não, eu não tenho nada. Mas então vai preso. Então fica ou vai embora. Não, eu não conheço esse povo. Não. Lembra de. Senão não fecha. Eu vi o vídeo, o pobre coitado do Sérgio Machado, que eu não conheço. Ele comemorou, era o último capítulo. Era o JBS. Então agora faz o JBS. Aí ele decorou assim, ele leu um papelzinho lá, tal. Quando acabou, ele falou, acabou. Tá no vídeo. Falando de JBS, coitado, eu nunca vi. Nunca passamos perto da Petrobras, da Transpetros. Nós nunca vi o Sérgio Machado na vida, nem ele, nem os filhos dele, nada. Mas o procurador vira, fala, senão. Quando se livrar, fala, lembra de alguma coisa, qualquer coisa assim. Aí o cara não. Eu acho que ele foi gravar para poder conversar com o Eu fico imaginando, teve um menino, uma dessas operações, que estava preso, ele contando, ele teve que falar alguma coisa nossa. Ele contando, a gente dá dó do cara, não. Falou, gente, vocês não sabem. Eu fiquei 15 dias sendo humilhado na cadeia, porque eu não tinha nada para falar de vocês. Aí foi. Eu falei. Aí você olha pro cara e fala, no caso
De tudo que aconteceu conosco até agora, tem só um tal de um PIC, que é procedimento investigativo criminal. Não tem nada, não tem uma prova, não tem um dinheiro meu no exterior que eu depositei, não tem uma... E o dia que aconteceu, eu estava nos Estados Unidos, eu liguei para o meu advogado. O que é isso? Ele também não sabia, não é criminalista. Ele falou, não, Jânio, o delegado aqui disse que não se preocupar, não. É um PIC, é um procedimento investigativo criminal, é só um procedimento investigativo. Tá bom. Meia hora, falou, ó, bloqueou as contas. Passou mais meia hora, ó, os bens estão bloqueados. Que coisa que não é problema. Aí passou uma meia horinha e falou, Jânio, ó, estão recolhendo os passaportes, não pode viajar. Não pode viajar, tá louco? Daqui a pouco eu falei, procedimento investigativo, tu é preso. Foi onde eu corri lá no procurador, dei um seguro garantido de 1,5 bilhão, e aí pronto, resolveu o meu problema. E você imagina se eu não consigo fazer um negócio desse? Então, é muito desproporcional. Então eu acho, presidente, assim, tem que criar não sei o que também, alguma agenda, alguma coisa. Eu estava lendo PSDB, né, esses fotos aí, agora estão se mexendo, né, dizendo, não sei o que. Agora não. Começa a aumentar números, fala conta, Lógico. e daí começa a dar uma solução. Eu não vou tomar mais seu tempo, não. Ó, obrigado. Bom te ver aí. Adorei te ver. Nós estamos combinando o seguinte, ó. Primeiro, precisando de alguma coisa, fala, viu? Isso, estou dizendo. À vontade. Segundo, estamos lá, nos defendendo. Terceiro, negócio do Henrique, ótimo. E, enfim, se surgir alguma novidade, e se for urgente, eu gostei desse jeito aqui. Eu venho dirigindo, eu nem veio com motorista, eu mesmo dirijo. Também, assim, eu tinha combinado de vir com ele. Você veio sozinho? Eu vim sozinho, mas aí eu liguei pra ele, era 10h30, até por isso que eu atrasei uns 5 minutinhos. Aí deu 9h50, eu mandei mensagem pra ele. Aí ele não respondeu, deu 10h05, eu liguei pra ele. Falei, cadê? Eu falei, puta, eu tô num compromisso aqui, vai lá, fala. Eu passei a placa do carro, eles fui chegando, eles abriram, eu nem dei meu nome. Fui chegando. Não, fui chegando, eles viram a placa do carro, abriram, entrei aqui na hora. Funcionou super bem. Você não vai mudar pro outro? Não mudei pro outro, não aguentei. Ficou uma semana lá, aqui não melhorou. Primeiro tem essa embaixo, né? Isso, conheço, o térreo, isso. De cima, e a própria parte tem a parte de baixo. Então tem 8, 10 dormitórios, tem cozinha, tem uma sala de jantar que é no meio, aquele lá não tem gato. Eu vou te contar, eu dormi, segunda noite eu consegui dormir, eu dei o que eu terceira noite, quarta noite, não sei, eu deitei, voltei, a Marcela para acordar, mas só isso, olha, também vamos voltar para o Vamos voltar, eu fui para a Bahia 3 dias, e da Bahia eu não fiz por dia, não aguentei. Deve ter fantasma lá. Deve ter. Porque ele é muito frio, né? Aqueles vidrão muito. Né? Como é que a Dilma aguentava ficar sozinha lá? Ó, deixa eu ir embora. Você tá bem desculpado, velho? Tô bem, deixa eu pegar aqui. Uma reeducação alimentar. Eu emagreci. Tô bem. Você emagreceu. Você vê isso, né? Estou me alimentando bem, comendo mais saudável. Eu não é comendo pouco, não. Estou comendo bastante, mas coisa mais saudável. Menos doce, menos industrializado. É isso que eu tinha visto. Se ele falar, tá bom, não vai falando. Isso, não vai falando. E depois ele me falou, ué, você fala comigo. Aí eu lembrei de fazer dele. Aí eu na hora eu achei que entendeu.
tô indo certo aqui.